Vamos iniciar uma aula com uma pergunta interessante. Você busca cursos, você busca conhecimentos ou você busca soluções? Você busca uma solução para a tua vida e soluções para os inúmeros problemas que no dia a dia acontecem. Porque, na verdade, é um clássico nós encontrarmos pessoas que são uma enciclopédia de conhecimento e não são capazes de resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Os problemas pessoais, os problemas de relações afetivas familiares, os problemas profissionais, empresariais, econômicos. Então, se tem um conhecimento vasto, são feitos infinitos cursos, mas eu pergunto, a solução que você precisa, você a encontra nesse conhecimento, você a encontra nesses cursos, ou ela fica, na verdade, em aberto, certo? Então, na minha visão, eu sou um profissional na área da psicologia pura, de consultoria, de formação de pessoas, com um trânsito de 35 para 40 anos de experiência. Eu encontro continuamente pessoas que estão bem, que até ganham, mas que na hora H, na hora de enfrentar um problema, qualquer que seja o problema, quase sempre existe uma dificuldade enorme de encontrar a solução, de encontrar a saída. Por outro lado, as pessoas que estão em alta forma, as pessoas que estão bem, elas imediatamente percebem onde é que está o ponto a ser tocado, percebem qual é a alternativa que deve ser desativada, têm uma visão aguda do que está acontecendo e tocam os pontos certos e o problema se resolve. Porque na nossa vida existe uma questão muito concreta e muito cruel, por sinal. O problema é a mola mestre do crescimento, é a mola mestre do sucesso, é o que dá sentido de viver. Mas quando eu resolvo o problema, eu faço um passo de crescimento, eu me torno mais satisfeito, mais tranquilo, mais realizado e com mais economia. Agora, quando a gente apanha do problema, o problema se agiganta, o problema me objetifica, o problema me esmaga. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, mesmo que façam quase todos os cursos importantes que existem neste mundo afora, certo? Então, neste momento aqui, nesta aula, que serão, na verdade, 3 aulas disponibilizadas online, que vocês estão vendo, eu quero indicar uma proposta que dá a solução. Uma proposta que constrói a capacidade de solucionar os problemas. Porque não significa decorar um livro ou saber muitas teorias, ou ter muitas fórmulas, ou ter muitas ferramentas. Significa uma proposta que me leve progressivamente a entender qual é que é a lógica, o processo que me capacita a ser eu mesmo o solucionador de muitos problemas que acontecem na minha vida. Porque, vamos ser honestos, se a cada problema eu tenho que recorrer a uma pessoa externa, seja ele um médico, um psicólogo, um consultor, um coach, quem quer que seja, nós estamos perdidos. E nós vivemos neste mundo de hoje, que é muito contraditório, com pessoas cada vez mais cheias de macetes e de ferramentas, e cada vez mais em dificuldade de resolver as questões da própria vida, da própria economia, do próprio sucesso e do próprio crescimento. Isso é contraditório. Então, a proposta que eu vou indicar através dessas aulas é uma proposta para quem quiser arregaçar as mangas, para quem quiser realmente pegar o touro pelo chifre, como eu uso dizer, para construir a solução e a capacitação que te dá autonomia frente aos problemas que você enfrenta. Nós sabemos que a vida não coloca problemas acima da minha possibilidade. Qualquer problema que existe no meu contexto vivencial, relacional, social, privado, é um problema que está colocado como um ponto de passagem para mim crescer. Então, a vida,
a realidade não coloca problemas acima da minha capacidade. Portanto, é um dever me capacitar, me habilitar para resolver os problemas, certo? E para prosseguir o nosso trabalho, eu quero analisar uma série de fatores, uma série de pontos muito interessantes. Porque nós temos que, na verdade, conversar, diria, bastante, sobre variáveis até simples, para ver como que as coisas funcionam. Vamos tomar, por exemplo, o aspecto dos distúrbios orgânicos, das doenças orgânicas. Quando você tem uma doença orgânica leve ou grave, certo? Quase nunca você sabe a causa da tua doença, ok? Então você precisa ir a um técnico, a um médico, a um especialista, que ele vai mandar fazer uma série de exames, vai fazer uma enquete com você, vai te perguntar uma série de coisas e no final das contas ele te dá uma proposta de solução do teu problema. Se você fizer o que tem que ser feito, dito pelo médico, as dietas, tudo o que acontece, certamente o problema se resolve. Porém, você não sabia a solução do problema. Quase sempre, gente, um problema orgânico, de qualquer natureza que ele seja, as pessoas não sabem a causa, não sabem o que está acontecendo. E eu faço um questionamento aqui bem interessante. Se nós prestarmos atenção no nosso campo orgânico e campo emocional, eu sei qual é a comida que me fez mal. Eu sei qual é a bebida que me faz mal. Se eu prestar atenção, se eu me centrar em mim, eu sei qual é a relação que não me faz bem. Eu sei qual é o grupo que não me faz bem. Eu sei quais são os meus hábitos que me fazem mal. Eu sei quais são os meus comportamentos que me fazem mal. Bastaria ou basta que eu realmente me centrasse em mim e que eu fosse responsável. Então, não é um fato simplesmente médico. E eu entrego a minha vida ao médico de um modo ignorante, quando, na verdade, eu poderia saber muito do que está me fazendo mal. Porque é normal saber. É normal dar-se conta que um tipo de alimento durante um mês, 2, me cria problema intestinal, me cria problema estomacal, me cria problemas de várias natureza, certo? E por que então eu não sei a solução? Porque ninguém te centrou, te responsabilizou, te mostrou como que a realidade funciona. Como que o dia a dia funciona, como que o alimento funciona, como que o teu estômago funciona. Por que eu devo continuar na vida sendo um alienado? Então eu faço todos os cursos do mundo, inclusive de medicina, se for o caso, e na hora H, sobre mim mesmo eu não sei. Que história é essa aqui? A proposta que eu estou acenando é uma proposta realmente de você começar a entender como a tua vida funciona, como você funciona, como você pode ser o primeiro grande colaborador dos teus males para que eles não existam. Não esperar o terminal médico, ou hospital, ou o plano de saúde, ou os medicamentos. Você pode, tranquilamente, naturalmente, ter um comportamento, uma atitude, um conhecimento, uma responsabilidade, onde você evita 1 milhão de coisas. E é este caminho que eu estou acenando para você entrar nele, certo? Se nós tomarmos, por exemplo, o aspecto emocional, dos distúrbios emocionais, vou analisar esses elementos todos para nós termos uma ideia mais clara do que eu estou propondo. Um elemento emocional, que é uma irritação constante, que é uma angústia, ou é uma ansiedade, ou é uma agressividade violenta, ou é um ódio, ou é uma depressão. Gente, basta que você aprenda a observar, prestar atenção, o que te faz mal. Nós temos, na verdade, um atraso enorme de conhecimento do real, certo? Eu posso me dar conta que depois daquela reunião eu saí irritado, eu saí agressivo. Então eu tenho que começar a entender que existem variáveis que eu recebo e às quais eu respondo que me destroem.
Eu posso ter um encontro afetivo, amoroso, que não vai bem. Eu sei que ele me faz mal. Eu sinto que ele me faz mal. Então não dá para dizer que eu sou uma pessoa que não posso saber como solucionar o problema. E no campo afetivo ou no campo amoroso, é rápido você ter um encontro, um contato que te coloca para cima, que te coloca voluntarioso, que te coloca um guerreiro. Mas é fácil e rápido você ter um contato onde você sai alterado. Assim é com os contatos com o mundo privado dos amigos. Assim é com as relações do mundo do trabalho. No fundo, eu saberia, ponto por ponto, o que me tira do ponto do sério e da minha realidade harmônica. Então, nós estamos falando de uma revisão, certo? De um trabalho que reeduca a pessoa a centrar-se na vida dele, na realidade dele, porque nós somos únicos. Nós não somos iguais aos outros, cada um é único, e eu preciso encontrar a fórmula única, a solução única do meu problema e dos meus problemas. Portanto, os cursos, a maioria dos cursos podem ser bons, eu não discuto os cursos. Eu discuto como fazer para que você seja capaz de solucionar os problemas que te tocam. Então, nesse campo afetivo amoroso, esse campo familiar, por exemplo, existem muitas variáveis. Então, eu tenho que entender qual é a lógica, qual é o comportamento, qual é a atitude, qual é a postura, quais são as relações que eu devo começar a instituir e praticar para que realmente o meu campo emocional não tenha distúrbios, não tenha neurose, não tenha violências e não tenha alterações que me coloquem incapacitado a enfrentar um mundo que eu preciso enfrentar todos os dias. Porque quando altera o mundo emocional pior do que o mundo orgânico, eu perco a competência em muitas questões profissionais, empresariais, econômicas, estratégicas, etc. Porque o meu emocional está fora do ponto. E eu não estou dizendo que você tenha que ir eternamente ao psicólogo, ao psicanalista. Eu estou dizendo que você pode aprender como a tua natureza funciona, como você funciona, para que você possa ser o teu primeiro médico, o teu primeiro psicólogo, o teu primeiro consultor, deixando de ser um eterno alienado que não sabe nada. Nós vivemos num mundo muito interessante hoje. Os japoneses fizeram uma pesquisa muito profunda e se deram conta, e isso é uma pesquisa que consta nos anais por aí afora, que o japonês, por exemplo, uma raça espetacular, tecnicamente ele é imbatível quase. Ele sabe criar o homem artificialmente, mas ele não sabe resolver os seus problemas, nem os básicos. Interessante isso. Então, qual é a escola? Qual é o caminho? Qual é o enfoque que te dá esse específico de formação para você poder ser capaz de resolver os teus problemas? Agora, se nós olharmos mais ainda, aqui eu falei doença econômica. Não ter economia, não ir bem na profissão no sentido de ganho, não ir bem com a riqueza, no fundo, pode ser um distúrbio ou uma doença. Quer dizer, aqui é mais complexo o campo até. E é em cima do qual nós mais tentamos nos preparar, nos treinar e fazer curso. Isso é, quando eu não vou bem na minha profissão, não cresço, não tenho as promoções justas e merecidas, o que eu estou fazendo de errado? Porque se eu sou uma pessoa que tem um potencial, tem uma inteligência X, estiver em ordem, crescer é natural, é normal, é uma técnica da vida. Mas quando eu tenho formação, tenho conhecimento, tenho cultura no meu negócio e não vou bem, são muitas e muitas pessoas que vivem patinando. Por que eu não vou bem? Aí eu tenho que chamar o consultor, eu tenho que chamar um coach, eu tenho que chamar um especialista, eu tenho que chamar um homem das finanças, eu tenho que chamar todo mundo. O último,
que entra em causa para saber o diagnóstico sou eu. Então, no campo econômico, no campo empresarial, no campo profissional, ele é a ressonância de muitos fatores da minha vida. Da vida privada no sentido afetivo, na vida privada no sentido pessoal, no sentido social, no sentido de grupos, no sentido das relações com os meus pares no trabalho. Então, a desordem profissional, a perda profissional, a solução do problema profissional e econômico, ela passa por uma série de variáveis que eu, às vezes, não conecto ao mundo profissional, não conecto ao mundo econômico. E se eu puder te orientar, se tu puder seguir os passos que vão ser delineados pouco a pouco no que eu vou te indicar, você vai começar a ter um arsenal de coisas onde você não espera acontecer a queda financeira, não espera acontecer a perda da promoção, você antecipa os fatos, porque eu preciso começar novamente a me dar conta que quando o negócio não vai bem, a primeira pessoa a ser questionada sou eu. Não é o externo, não é o mercado, não são os outros, não é o mundo político, sou eu que devo entrar em questão. Então, a solução do problema econômico, do problema profissional e empresarial, ela pode e deve estar nas tuas mãos. Pode te servir de todos os técnicos necessários, o advogado, o contador, todos eles são necessários. Mas o agente, o líder, o condutor, deve ter a cabeça fora d'água, deve ter a clareza das coisas, deve ter uma série de fatores na ordem precisa, onde ele não apanha do problema. O problema do mercado ele o percebe rapidamente. O problema do grupo ele percebe rapidamente. O problema da equipe ele percebe. O problema do chão de fábrica ele percebe. Por quê? Porque ele está em alta forma, certo? Então o problema é a doença econômica, dizendo assim, ou a disfunção no mundo empresarial econômico, ela precisa de uma resposta exata do líder que comanda o jogo. Certo? E a formação que eu proponho, que já são 20 anos de trabalho com grupos, quase 40 de trabalho com pessoas individual e grupo também. A formação que eu proponho é uma capacitação onde o indivíduo tem autonomia para poder realmente resolver as questões que lhe dizem respeito. Autonomia. Então, essa questão econômica também. A disfunção do mundo amoroso, que eu já toquei um pouco antes. Novamente, aqui é importante fazer uma consideração. Pelos nossos estereótipos, pelas nossas convicções, pelas nossas infantilidades, às vezes, certo? Pelo nosso desconhecimento, nós queremos levar em frente relações com certa paixão, com certas questões que não são funcionais nem à minha saúde, nem às minhas emoções e nem aos meus negócios. Os amores certos existem. As relações certas existem. Os afetos certos existem. Mas eles não caem do céu. Eu tenho que ter a capacidade de identificar rapidamente o que me serve e o que não me serve. O que me fortalece, o que me aumenta, o que me motiva ou o que me debilita. Certo? Então, não é um campo misterioso. O mundo amoroso, o mundo afetivo, ele é diretamente interferente no mundo profissional e no mundo econômico. Eu não tenho sequer a cultura da conexão que tem esses fatores. Então, como é que eu posso pretender a grandeza, o sucesso, a riqueza, mantendo situações que a minha alma rejeita, que o meu íntimo rejeita e que não são funcionais? Certo? Eu quero apresentar alguns cases, num certo momento, onde se evidencia como mudanças específicas, soluções específicas encontradas, abriram horizontes incríveis no mundo do crescimento, do sucesso econômico, da sorte e da riqueza, certo? E por fim existe um outro ponto aqui que é interessante, porque nós podemos solucionar tantas coisas na nossa vida, mas existe uma solução a ser feita que é básica. A minha existência, o meu estar aqui neste universo, planeta Terra, ele precisa de uma resposta, precisa de uma solução.
A minha existência precisa de uma solução. E essa solução é feita de infinitas soluções que eu devo aprender a fazer dia a dia, mês a mês, ano a ano. Se eu encontro a formação, o preparo, a capacitação para resolver dia a dia nossas questões, eu começo a encaminhar a solução da minha existência. A minha existência é para ir para a glória, para o sucesso, para a realização, para a felicidade, e não uma existência que termina num beco. Vamos ver o seguinte: a solução dos problemas, qualquer que seja o problema de um ser humano, ele passa pela solução da própria pessoa. Porque se a minha pessoa, se o meu ser, se a minha vida estiver em desordem, não estiver em harmonia, não estiver fluindo bem, é uma pretensão um tanto infantil pretender o sucesso, a grandeza e as soluções das coisas. Nós temos que ter presente esse fato de um modo muito concreto. A vida pessoal é a primeira empresa. A vida pessoal é uma ordem, uma organização muito complexa, muito refinada e muito precisa. Qualquer elemento que estiver destoando, qualquer elemento que estiver fora da ordem, ele implica em consequências em todos os campos que eu opero. Ele implica deficiência, ele implica em erros, ele implica em escolhas erradas, ele implica em todos os meus pontos onde eu opero. Portanto, diferente talvez de tantas abordagens que nós escutamos por esse Brasil e por esse mundo afora, que se fala de crescimento, se fala de empresa, se fala de sucesso, se fala de riqueza. A base inicial, a solução das soluções, ela está na pessoa do líder, na pessoa de quem conduz o projeto, na pessoa de quem conduz o setor, na pessoa de quem comanda o próprio jogo. E isto é uma questão a ser muito clarificada. Ou o líder tem a performance concreta de vitorioso, ou ele pode se empenhar quanto ele quiser. Mais cedo ou mais tarde ele terá as dificuldades, os percalços e perde o jogo. Ok? Vamos aqui novamente olhar 5 pontos que não sou eu que digo. Todos os grandes sabem disso e fazem isso. Todos os sérios manuais falam dessas mesmas coisas. 5 pontos que nos possibilita a solução de qualquer situação que venhamos enfrentar. Então, a primeira questão, e a primeira solução a ser feita, na verdade, é que eu tenho que ter uma clareza mental. Clareza mental é uma capacidade natural do ser humano, da inteligência, do intelecto, da mente humana. Quando se está em plena forma, quando não se cria variáveis que põem desordem, a percepção é aguda, a visão é integral, a certeza existe, a ausência de dúvida está posta, certo? Porque o contrário da clareza mental é a dúvida. Podemos colocar certeza frente a dúvida. A maioria das pessoas que se encontram, que nós encontramos, se você checar um pouco mais de perto, em muitas coisas existe a dúvida. Existe a ambivalência. Existe o não saber exatamente o que fazer no momento. Então se funciona por ensaio e erro. E essa é a primeira grande solução que tem que ser realizada. Ter a capacidade de construir a própria clareza mental. Aqui é interessante, porque a nossa mente, a nossa inteligência é um fator muito sensível, gente. Ele implica os neurônios, ele implica as células, ele implica os órgãos, ele implica as emoções, a inteligência emocional. Ele implica muitas coisas. Então, para você ter a clareza mental, você precisa aprender, de fato, muitos elementos que nutrem, que sustentam, que regam esta clareza mental. E se nós olharmos, por exemplo,
o mundo dos grandes, eles são grandes porque para eles não existem dúvidas, não existem incertezas, certo? Existe a clareza mental. Portanto, esse ponto deve ser observado. Digamos assim, que eu estou numa situação, por exemplo, eu encontrei recentemente um case muito simples. A pessoa que me diz, olha, eu estou confuso, não sei por que não entendo mais as coisas normais do meu negócio, da minha clientela, eu tenho dificuldade de poder identificar com rapidez aquilo que é o normal que eu sempre vim fazendo ao longo de quase 2 décadas. A pessoa me colocava, certo? Por que agora, faz um ano e meio, eu estou confuso? Então a pessoa começa a pensar que é a idade, a pessoa começa a pensar que é muito ambiciosa e tem que parar com a brincadeira, a pessoa começa a pensar que é o governo que está atrapalhando tudo, que eu estou confuso. Você pode começar a pensar que ela errou em alguma coisa com a religião, com os familiares e se sente em culpa. Na verdade, quando eu comecei a analisar o fato de um modo simples, percebeu-se que, a partir de 2 anos, nos últimos 2 anos, ele agregou um sócio que é confuso, que de um certo modo é frustrado, que tem um excelente discurso, mas que não realiza as coisas, que não consegue a solução das coisas, certo? Então observem que uma variável que não é considerada e que não é percebida porque aquele sócio pode ter, na verdade, uma veste de um grande vencedor, mas o sócio já tinha colocado 2 empresas em dificuldade. E este empresário que se queixou, por exemplo, da perda da clareza dele, da perda da capacidade de percepção, ele, na verdade, pelo seu estereótipo básico de piedoso, de bondoso, ele quis dar uma ajuda para o amigo e está nesse estado. Então veja bem, o mundo moral, o mundo privado pessoal, os sentimentos pessoais é uma coisa, a inteligência, a clareza, a mente, a visão, a percepção é outra coisa. Isso é, ou você cria as condições do teu mundo privado, em todos os campos, para você ter uma vida exata, uma vida satisfatória, uma vida feliz, ou você não tem a clareza mental. Então nós estamos falando de uma proposta e de um projeto que vai expor progressivamente todos os particulares, reais, naturais, concretos, que regem o mundo da inteligência, o mundo da intuição, o mundo da criatividade. Nesse caso, eu me recordo de um outro fato muito simples. A pessoa tem uma situação amorosa que é boa e que ele talvez não trocaria por nada. Mas, estranhamente, ele traz que fazem 4 anos que ele começou a regredir no negócio e começou a se sentir muito confuso. E posso dizer para você com tranquilidade, a última coisa que ele colocaria em xeque era a relação amorosa dele, certo? Porque nós devemos considerar que quando eu instauro uma relação profunda com a minha emoção, com o meu sentimento, com a minha energia, eu misturo tudo. Mas eu estou apaixonado, eu estou, na verdade, amando, eu estou com um sexo maravilhoso, mas aquela pessoa, no mundo dos negócios, no mundo da liderança, no mundo da economia, quem é aquela pessoa? Como é que ela me quer ao lado dela? Então, neste caso, novamente se foi ver que existe uma relação que tem todos os coloridos para ser ótimo, o relacionamento. Mas existe um dano, isto é, existe uma variável, uma realidade que implica no mundo mental e que eu comecei a ter queda, ter confusão, ter perda de visão, de percepção. Não é fácil a solução do problema. Porque a solução do problema, para mim retomar a clareza mental, ela passa por uma compreensão mais pente fino do que acontece nas relações de valor que eu tenho, o que eu valorizo. E eu estou, na verdade, envolvido, emocionado e, na verdade,
me sentindo, inclusive, de um modo maravilhoso nesse campo. Então, é preciso, na verdade, considerar as variáveis que implicam esse campo e tomar atitude para resolvê-las. Eu proponho um trabalho para as pessoas que querem resolver a vida em grande escala. Pessoas que são capazes de fazer mudanças. Pessoas que são capazes de passar de uma experiência a outra. Em muitos campos. A pessoa que não pode fazer as mudanças necessárias não podem estar nesse discurso. Porque não vai acontecer nada. Então, fechando esse ponto, a clareza mental, ela é o produto de um estilo de vida e de muitos elementos privados, elementos externos, sociais, relacionais, de tudo. E o que eu noto é que tem uma carência muito grande para mim poder saber o que de fato nutre a clareza mental. E este é um ponto determinante que precisa ser retomado para ser grande, ter sucesso e não ter quedas. O segundo ponto, igualmente importante, é a segurança interna. Os mesmos fatores que podem gerar a queda da clareza mental são os mesmos que podem gerar a queda da segurança interna. Segurança interna significa quando você está centrado na tua natureza, na tua essência, nos teus gostos, no teu estilo de vida real, natural. Quando tu está vivendo a vida por como ela deve ser vivida. Em todos os campos, a segurança interna é de norma, ela é normal. A segurança interna implica realmente estar seguro das coisas, estar determinado, estar corajoso, estar realmente ciente de que eu posso, eu quero e posso, eu quero, posso e faço. E a perda da segurança interna, ela faz uma derrocada em muitos campos, mas sobretudo impede o crescimento no campo profissional, no campo empresarial e no campo econômico. Sem segurança interna é impossível ter um sucesso além de um sucesso discreto, certo? Então, aqui eu poderia também citar muitos exemplos e muitos casos. Por quê? Digamos assim, eu analiso uma pessoa que ela se queixa de ser insegura, de ter baixa autoestima, certo? Ela vem, me traz o problema e eu tenho que dar uma solução. E é fácil dar a solução, na verdade, certo? Então você analisa uma pessoa que tem, digamos, a baixa autoestima, essa perda. Eu começo a observar e analisar quais são os fatores específicos que levam a pessoa a ter a insegurança interna. E muitas vezes é uma crença dela, é uma crença consolidada, onde ela conceitua as coisas, o negócio, a vida de um certo modo. É um ponto de vista, é um estereótipo que ela exercita, certo? Ou, em outras vezes, eu observo que é um vício dela, um vício mínimo, inclusive, mas que pingando a água todos os dias naquele assoalho, ele vai apodrecer. E este vício, esse comportamento particular, não considerado e não linkado à perda da segurança interna, ele pode provocar, até num curto prazo, não só a confusão mental, como a perda da segurança interna. Repito, a segurança interna é um fato natural de uma vida humana em ordem. Então eu preciso especializar-me, eu preciso conhecer, eu preciso treinar-me, eu preciso ser seletivo em comportamentos, em relações, desde a alimentação, desde onde eu vivo, onde eu moro, com quem eu convivo, para que eu possa realmente preservar a minha segurança interna e estar em forma. Eu me dou conta com muita facilidade, gente. São episódios contínuos que acontecem com a minha vida, certo? Episódios de vida privada, do mundo caseiro, que te tiram do sério,
certo? E que você pode morder a isca e ficar horas, ou mais do que isso, de um certo modo inseguro, sem a clareza mental, sem a visão das coisas, de um certo modo emburrecido. Então, na verdade, o mundo superior, o mundo do sucesso, o mundo do crescimento, o mundo da criatividade, ele implica um pente fino, implica um preparo de alta performance em muitos campos da vida pessoal, social, relacional, empresarial, etc. Outro ponto, que se nós conseguirmos a solução desses 3 pontos, a vontade e a motivação. A confusão mental, ela é consequência de um certo estilo de vida que tu leva. O mundo da segurança interna, ela é consequência de erros e distúrbios que você tem e comete. Idem, a vontade, gente, a vontade. Se você não tiver vontade e motivação, você não faz nada, certo? E nós buscamos muitos cursos motivacionais, muitas palestras motivacionais. São excelentes, mas os grandes palestrantes também dizem que eu não posso motivar-te, é você que deve motivar-se. Então, o que nós temos que conhecer? Qual é que é a lógica? Qual é que é o comportamento? Qual é que é a estratégia? Qual é que é o procedimento diário, no meu mundo privado, no meu mundo total? Qual é que é o comportamento, o procedimento que eu mantenho a vontade em alta, a motivação em alta e uma autoestima superior? Esse é o ponto. Quando nós analisarmos dentro daquilo que vai ser proposto, por exemplo, qual é a origem dos problemas? O problema que eu vivo aqui e que eu pratico dia a dia, ele se origina como? Ele produz que efeitos? Onde que o problema que eu pratico dia a dia, ele ataca? Certo? Então, precisa recuperar, precisa ter a solução daquilo que se chama vontade e motivação. O estilo de vida, o modo de conduzir as coisas diariamente me dão a vontade no ápice, ou me derrubam por terra. Existem coisas fascinantes. Por exemplo, um desencontro com um filho. Um desencontro com um filho. Onde eu tenho um problema com um filho durante um dia. Ele pode me colocar em baixa nos 3 campos. Clareza mental, segurança interna e motivação e vontade. Perco a vontade, perco a motivação. Entro no marasmo, certo? Se eu conseguir esses 3 pontos, que é essas 3 soluções que eu gostaria que você encontrasse na sua vida, eu preciso de outros 2 pontos sequenciais. Um deles, eu preciso ter um projeto de valor. Eu não posso militar, trabalhar, investir, colocar minha energia num projeto que não é da minha vocação, que não é do meu core business. Então a solução do problema de encontrar a vocação é um problema grave para muita gente. Porque se caminha uma década ou 2 numa estrada e é como se a gente vai esmorecendo. Então eu preciso ter a clareza mental, a segurança interna, a vontade e a motivação em alta, e eu tenho que ter um projeto que me encante, porque o projeto que não é da minha vida, o projeto que não é o meu core business, ele me desmotiva. Ele faz com que eu perca a vontade progressivamente, e aos poucos estou trabalhando por trabalhar. Estou trabalhando por ganhar aquele salário que eu preciso, mas isto mata a motivação. E isto cria insegurança, e isto cria a confusão mental, certo? Então a lógica do crescimento, a lógica das águias, ela é diferente da lógica da massa. E a minha crítica às vezes, e o que eu lamento, é que tantos cursos que poderiam dar muito mais informações agudas, cursos caríssimos por sinal, e que não estão dando essas informações. E o último ponto que eu coloco como esse quinteto aqui, talvez não apareça ali no vídeo de vocês, é o preparo técnico. Se eu tiver aqui, eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida excelente, eu tenho, consequentemente, a minha clareza mental, a minha intuição ao ponto, a minha segurança interna, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu projeto. O que me falta? Aprenda tecnicamente tudo. Pague o preço, vai buscar
os cursos, os treinamentos, o conhecimento, a cultura, as viagens, as revistas, para você de fato solucionar o problema técnico. O problema técnico, se tu tem, por exemplo, ou a pessoa que tem o dom de ser um grande músico, o dom ele tem, é fácil para ele compor, mas ele vai ter que aprender os instrumentos que ele quer tocar. Ele vai ter que aprender tudo de música, ele vai ter que exercitar o canto, ele vai ter que exercitar a sua voz, ele vai ter que ter as técnicas adequadas e específicas para ser o grande cantor ou o grande músico, certo? Então, esses 5 elementos, o preparo técnico, ele pode vir entremeado nessas questões aqui, ele é determinante para nós podermos fazer aquilo que nós queremos, que é a solução de qualquer problema que eu enfrento. Claro que eu posso trazer um técnico para a minha empresa ou para o meu trabalho para resolver coisas pontuais das quais eu não sou especializado. Mas no teu business, no teu projeto, como líder, você precisa conhecer mais do que os outros a técnica que diz respeito e que é necessária no teu projeto. Porque se você não conhece mais do que os outros são os líderes e não você é o líder. Então, o preparo técnico não se descarta jamais, se eu valorizo ao extremo e se eu considera. Como se constrói a solução da pessoa? Que, na verdade, se trata de construir a solução das soluções. Porque se o indivíduo se capacita a solucionar o problema da sua vida no sentido da sua primeira empresa, ele está habilitado, ele tem o passaporte para resolver qualquer problema que venha afetá-lo, certo? Então, o que nós estamos propondo aqui? Estamos propondo 3 alternativas iniciais. Porque vamos clarear uma coisa logo. Resolver, de fato, as questões da própria vida, da própria economia, do sucesso superior, não é uma coisa fácil. Não é para todos. Nós fomos educados de um modo muito fora do esquadro, muito estereótipo, muita moral, muito o que os outros disseram, o que a sociedade diz, todos os modismos que nós conhecemos. Nós incorporamos um mundo muito complexo, muito profundo, de coisas que não são a verdade em si dos fatos. Portanto, não funcionam quando eu coloco em prática, nem no mundo pessoal, nem no mundo familiar, nem no mundo amoroso, nem no mundo econômico, nem no mundo empresarial profissional. Então, de fato, a maioria é dotado de um conjunto de programações, de implantes, de próteses que não são funcionais ao escopo do crescimento e da realização da própria vida. Então, eu não vou enganar ninguém aqui. Mudar a vida é possível, é possível. Ter sucesso é possível, plenamente possível. Não é para todos. Porque não é simples mudar um hábito, não é simples mudar relações, não é simples mudar estilo de vida, mas é plenamente possível. E quando você muda, você tem ganhos enormes, prazeres enormes, sucesso incrível. Isso é contínuo. Nesta semana eu conversava com uma pessoa numa consultoria individual, que ele me assinou uma mudança que ele fez, que eu não entro no mérito agora, na vida privada, e que ele, fazem 8 meses, desapareceu a insônia que ele tinha, desapareceu muitas dúvidas que ele tinha e se sente um gigante na força, no poder, na vontade e na clareza de fazer as coisas. Por quê? Porque ele fez uma mudança substancial, trabalhada, estruturada, preparada para poder chegar nesse estágio. E só se conhece o estágio da vitória se tu pratica as variáveis, os pontos necessários para que a vitória aconteça. Senão tu nunca saberá o sabor da vitória. Pode teorizá-la, pode pensá-la, pode imaginá-la, mas não sabe o que é a vitória. O que nós estamos propondo nesse trabalho que eu estou indicando para vocês? O curso O Voo da Águia. O curso O Voo da Águia é um curso gravado estrategicamente com 20 aulas, onde se toca
todos os problemas cruciais que implica o sucesso humano, a saúde humana, o crescimento humano e a relação humana. O curso Voo da Águia, nas suas 20 aulas, ele é, na verdade, um conhecimento novo que é um divisor de águas. A pessoa se surpreende do realismo, da concretidade e da impossibilidade de contestá-lo, inclusive, certo? Então, nós estamos propondo, como processo inicial, realizar o curso. São 20 aulas, que você deve estudá-las milimetricamente. Porque, gente, para fazer uma mudança, a primeira coisa que eu tenho que ter, uma mudança substancial de tantas coisas da minha vida, eu tenho que ter o conhecimento real dos fatos. Nos fatos que eu estou assentado hoje, fatos de opiniões, fato de ideologia, fato de sociologia, fato de moral, fato de religiosidade, fato de cultura familiar, nesses pontos onde eu estou assentado, certo? Isso aqui me dá a passagem que eu preciso ou não me dá? Porém, para sair desses pontos, para mim construir novas estradas, novos caminhos, não é num decreto. Eu tenho que ter o conhecimento de como as coisas estão, onde eu estou, e começar a entender como as coisas são, aonde eu quero ir. Porque a vida conspira a favor se eu for verdadeiro. Se eu for autêntico. Se eu não for autêntico, não vai conspirar a favor. Então o curso Voo da Águia, primeira carta do jogo, dá um conhecimento totalmente centrado em cima dos fatos. O que é a natureza humana? Como funciona a minha inteligência? Como funciona a minha criatividade? Como funciona a minha motivação? Como eu funciono enquanto ser? Porque eu preciso entender como eu funciono. Como eu pratico, por exemplo, o bem e como pratico o mal. Então, o curso, como primeiro instrumento do crescimento e de preparo para as mudanças, é um curso que dá uma visão nova, realista, em cima dos fatos concretos da vida, certo? Porque mudar eu posso mudar, mas a mudança real que tem que ser feita, ela deve ser primeiro, eu tenho que comprar a ideia do novo enquadre. Segundo, eu tenho que me decidir a fazê-lo. Terceiro, eu tenho que fazê-lo. Então, existem muitos problemas que nós criamos na nossa vida, problemas que imperam o crescimento, que imperam o sucesso, que imperam a saúde, inclusive, que para resolvê-los demanda às vezes 2 ou 3 anos. Porque se eu fizer diferente, eu estrago mais do que eu conserto. Então a solução não pode ser uma solução abrupta ou ditatorial. A solução é que eu entendo o que eu devo fazer, mas eu entendo o que eu posicionei já, as minhas amarras, as minhas relações, o meu mundo social, o meu mundo afetivo. Eu entendo que tem muitos erros. Agora, o que tem a ver os outros com os erros que eu cometi? Então, a primeira carta do jogo da grande mudança é uma cultura nova, um conhecimento novo, nos nervos, em cima dos fatos, que me diga como são as coisas. As coisas, gente, elas têm nome e sobrenome. Elas não são um autômaton, uma coisa que não tenha fisionomia. Qualquer coisa, ela tem a sua verdade e o restante não é verdade. Então, a primeira carta do nossa proposta é você conhecer o curso Voo da Águia nas suas 20 aulas. Você vai encontrar aqui muitas surpresas. Por exemplo, a autossabotagem, que nós fazemos quase que diariamente, ela está descrita pontualmente, em todo o seu processo substancial, em seus princípios, que se você conhecer, você pode parar, ao mínimo, uns 90% do que tu faz a tua autossabotagem. A segunda carta do jogo, da solução que nós estamos propondo, é que nós fazemos, junto com o curso, um acompanhamento a longo prazo, pode ser até de 1 ano, onde nós acompanhamos a pessoa semanalmente, ou quinzenal, ou 3 semanas, online, dando toda a orientação, a informação do que ela deve fazer, proceder com os conteúdos que ela está estudando. Então, não é simplesmente fazer um curso onde eu vejo o curso 1, 2, 3 vezes e ponto. Não, eu vou te acompanhar. Por exemplo, agora na quinta-feira,
para as turmas que estão inscritas, vai ter 1 hora de aula onde eu vou estar realmente orientando as pessoas. Elas me mandam os questionamentos, mandam as suas perguntas e a gente vai orientando. Então, é o curso e um acompanhamento continuado, certo? Terceiro ponto, coloco só esses 3 pontos agora. Terceiro ponto, se você quiser a solução de fato, você precisará fazer de 1 a 3 consultorias individuais, comigo ou com a pessoa que eu indico, certo? Porque nessa consultoria individual, nós podemos junto estratificar o mapa do problema, a solução e o mapa do crescimento, certo? Nessas consultorias individuais, que pode ser uma consultoria de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, nós vamos pontualizar comportamentos, atitudes, hábitos, intenções que não levam ao escopo que você quer alcançar. Então, nessa consultoria, pode ser 1, 2 ou 3 ou mais. Você tem o mapa nas mãos do teu case, certo? Então, nada mais importante do que isso aqui. Eu, em primeira pessoa, conheço os meus pontos fracos, os meus defeitos, os meus pontos de perda e começo a conhecer o que eu devo posicionar em termos de virtudes, em termos de autenticidade, em termos de fazer a coisa verdadeira. Então, de um lado, eu tenho o mapa do que eu devo desativar, desconstruir, certo? E de outro, eu tenho um início de mapa que eu tenho que ir bordando ele naquilo que eu vou ter que posicionar para fazer a grande mudança, para sair de um certo estágio, às vezes cômodo, mas de não ganho, para ir num outro estágio que seja mais vencedor. Hoje de manhã mesmo, eu recebi no meu WhatsApp uma pergunta, um questionamento de uma pessoa que vai estar na aula na quinta-feira, amanhã, que me dizia exatamente isso. Professor, como é que eu faço para fazer uma desconstrução de tantas coisas que eu percebo que estão erradas, mas que eu aprendi ao longo de 40 anos? Vejam, eu não faço um curso, um trabalho para te cobrar a conta. Isso passou há muito tempo. Nunca fiz isso na minha vida. Não consigo atender um cliente se não quer crescer. Então, eu sei que a desconstrução, às vezes ela é dolorida. Eu sei que a mudança nem sempre é cômoda. Mas a única coisa que dói é a decisão a ser tomada. A decisão de querer fazer o novo. A decisão de querer conhecer o novo. A decisão de querer fazer uma mudança de vida. Quando eu decido, a dor termina. Porque eu começo essa nova construção. Então, a pergunta que a pessoa me fez, como eu faço para a desconstrução daquilo que foi construído há mais de 40 anos e que eu percebo que não está certo? Ok. Este é o problema que eu falei há pouco, que mudar não é simplório. Eu tenho que me preparar, eu tenho que conhecer, eu tenho que me organizar para poder processar mudanças aonde os outros me percebam mais feliz, mais realizado, mais vencedor, e não os outros me vendo como um problema, certo? Essa é a proposição que a gente faz, porque, na verdade, essas sessões individuais, que não estão incluídas no pacote, certo? As aulas gratuitas, semanal, que acompanham, são grátis, certo? Mas essas consultorias individuais é uma das coisas mais importantes que acontece, porque eu faço 2 coisas. Eu realmente conheço o mapa através do qual eu perdo e começo a conhecer o mapa da minha intuição, da minha força, da minha clareza mental, da minha segurança interna, da minha vontade. Eu começo a fazer isso. Este um pouco é o processo que nós propomos. Então veja, a partir desse momento, desta aula, por exemplo, você tem uma noção, de fato, que te possibilita iniciar a tomada de decisão. Eu decido de ver a segunda aula que vai ter, ou não quero ver a aula. Porque se você não tem vontade de mudar nada, eu te respeito, posso até ser muito amoroso com você, mas não deve estar na segunda aula.
Para quê? Não tem interesse de mudança, certo? Agora, se você tiver um mínimo de vontade, o mínimo de motivação, o mínimo de questionamento, que a tua vida assim não está bem, vem para a segunda aula. Okay? E na segunda aula nós vamos delinear uma série de fatores, novamente, que dão a consistência, que dão a visão, que dão o realismo dos fatos, de como nós podemos responsavelmente, às vezes duramente, construir uma realidade que me dá glória, prazer, alegria, riqueza, liberdade e tudo aquilo que eu preciso. Nós somos os construtores do nosso sucesso, do nosso bem-estar, da nossa felicidade, assim como somos os desconstrutores. Faça essa escolha. Te vejo na segunda aula. Um abraço.